estamos a falar de duas coisas distintas, de bem-estar subjetivo associado à felicidade e de bem-estar psicológico, associado a características promotoras da resiliência humana. Quando falamos de bem-estar subjetivo associado à felicidade, estamos a falar da avaliação positiva da própria vida, ou seja, a avaliação que eu faço, que tu fazes, que os nossos amigos que nos estão a escutar fazem da sua própria vida, tendo em conta o seu grau de satisfação com a vida e as emoções que sentem. Ou seja, para quem está a seguir esta live, eu posso partilhar uma pergunta, posso-vos entregar agora uma pergunta, que é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo é poderosa, que ajuda as pessoas a autoavaliarem o seu próprio bem-estar subjetivo. Basta pensarem o seguinte, aquilo que eu vos pedi é algo muito simples. Respondam de acordo com a seguinte escala, de 0 a 10, em que 0 significa muito infeliz e 10 significa muito feliz, respondam a esta pergunta. Em que medida se sente satisfeito com a forma como a vida tem corrido até agora? A resposta mede o nível de bem-estar subjetivo. Por exemplo, se a resposta é baixa, se é menos de 5, tende a baixos níveis de bem-estar subjetivo. Se a resposta é alta, se é acima de 5 e se tende a 9 ou 10, tem altos níveis de bem-estar subjetivo. Reparem, não é subjetivo o conceito, porque o conceito refere-se à apreciação que cada pessoa faz da sua vida. A resposta depois é que é subjetiva, porque varia de pessoa para pessoa. Este é um conceito muito importante, é simples de ser avaliado, tem sido utilizado por organizações internacionais, pelas Nações Unidas, por uma série de organizações para avaliar os níveis de bem-estar em termos globais. Em termos absolutos, uma pessoa que está satisfeita com a vida tem altos níveis de bem-estar subjetivo, experiencia altos níveis de emoções positivas. A segunda concepção é o bem-estar psicológico. O bem-estar psicológico é um conceito mais complexo, todos os construtos que surgem no âmbito das ciências do comportamento depois acabam por ser aprimorados ao longo dos anos, e quando falamos de bem-estar psicológico está associado ao desenvolvimento humano. Isto é, as investigações que foram feitas em diferentes lugares, em diferentes continentes, permitiram identificar 6 características psicológicas, eu falo de 6 características psicológicas que as pessoas podem possuir, e se as possuírem num alto grau, com uma avaliação positiva, têm altos níveis de bem-estar psicológico. Se tiverem uma avaliação com baixa, terão um baixo grau de bem-estar psicológico. São elas a autoaceitação, o domínio ambiental, as relações positivas, a autonomia, o crescimento pessoal e o propósito de vida. E depois isto é um mundo, não vou estar agora a falar sobre todas as outras, sobre todas elas, não tinha mais nada para dizer. Mas importa, por exemplo, ter o seguinte, quando falamos de saúde, falamos de um estado completo de bem-estar físico, psicológico e social. A saúde não é apenas a ausência de doença. E falar de saúde já devia também contemplar falar de saúde mental. Porque a definição de saúde, na realidade, há só uma. A pessoa ou tem saúde ou não tem saúde. Claro, depois para operacionalizarmos questões políticas e sociais, nós dividimos academicamente, politicamente, a saúde em saúde mental. Como a saúde fosse a componente física e a saúde mental fosse a componente emocional. Mas a saúde, na realidade, é esse que é o ideal, é esse que é a visão, deve ser só uma. A pessoa ter saúde. Aquilo que acontece é que há muitas pessoas que têm saúde, no sentido até físico e psicológico, isto é, têm saúde física e têm saúde mental, mas não têm níveis elevados de bem-estar. Este é que é o grande desafio da psicologia positiva. Quando hoje em dia falamos na psicologia positiva, significa o quê? Significa levar as pessoas de um estado emocional bom para o seu próximo nível, para o nível seguinte, para terem mais realização, viverem ainda mais preenchidas, de acordo com a sua escala de valores e viverem a vida que desejam e a vida que merecem, de acordo com aquilo que consideram bom, verdadeiro e justo. O bem-estar, portanto, é o nível máximo que nós podemos aspirar enquanto seres humanos que temos o privilégio de viver no planeta Terra. Uau! É sempre uma aula te ouvir. Eu fico aqui e estou anotando ao mesmo tempo, mediando a live, aprendendo com você, tanta coisa boa que você trouxe. Eu quero tentar estruturar essa linha de pensamento para ajudar quem está ouvindo, se eu estou na mesma página e ver se faz sentido. Antes de fazer isso, eu vou chamar aqui algumas colocações aqui do Facebook. Olha só, o Guto diz assim, o Abel Ferreira bate muito na tecla sobre estar bem mentalmente e põe até uma mentalidade vencedora. Isso dá para perceber principalmente nos jovens que ele está trabalhando aqui no Palmeiras. E aí ele faz uma piada e diz assim, eu gostei do sotaque e eu só vou te chamar de José agora. Ele vai brincar comigo.
E aí o Alexandre Lima fala que hoje ele se sente 6, o Marcos Siriaco diz que está 8, né? Então, está todo mundo te ouvindo, todo mundo atento. Perfeito, perfeito. E o Alexandre Lima fala uma coisa muito bacana. Fala assim, ó, aqui no Brasil está difícil fazer essa medição. O povo brasileiro, que sempre foi um otimista nato, passa por um momento preocupante que interfere na avaliação de positividade futura. Mas vai dar tudo certo. O Marcos faz uma pergunta, e eu vou juntar a pergunta do Marcos com tudo que eu trouxe aqui. Né? Ó, o conhecer-se é fundamental para superar momentos e buscar o equilíbrio? Segura essa aí antes de você responder, que eu vou fazer uma atualização. E meu irmão aqui, o Luiz Fernando, diz: obrigado, Luiz Picado, pela sua generosidade de compartilhar seu conhecimento conosco. Está aqui junto com a gente também, te agradecendo essa turma toda. E aí eu vou fazer tentar resgatar algumas coisas que ficaram muito fortes quando você falou. Primeiro, bem-estar no conceito de saúde integral. Você em nenhum momento está separando de uma maneira didática, mas bem-estar, quando a gente fala de saúde emocional, nós estamos falando de bem-estar, e bem-estar vai muito além disso. Se isso é correto. E se isso é correto, se é possível olhar para isso na pergunta que faz o Marcos para a gente. O conhecer é fundamental para superar momentos e buscar equilíbrios? O que é que você pensa de tudo isso, Picado? Perfeito, perfeito, José. Muito obrigado pelas perguntas, pelos comentários, excelente. Há um mundo aqui de coisas para dizer. Olhem, só é começar só em jeito de brincadeira. Eu não sou nenhum especialista em futebol, mas tenho o privilégio aqui do ICHET ter grandes colegas, grandes professores que são grandes conhecedores da psicologia desportiva, do treino desportivo, e sempre disseram que, do ponto de vista daquilo que é um jogo de futebol, há várias dimensões. A técnica, a tática, a física e a quarta dimensão, que é aquela que faz também muita diferença, que é a dimensão psicológica. E o Abel Ferreira, de facto, do ponto de vista do trabalho psicológico, valoriza imenso esta componente e cria uma mentalidade vencedora junto das equipas, junto dos jovens. É um elemento que ele valoriza imenso. Outras questões também, agora pegando nesta reflexão que o José fez e nas questões também que me colocaram, de facto, é interessante. De facto, o Brasil passa por momentos também de apreensão, são várias situações. Nós aqui ouvimos muito falar da questão da pandemia, tem afetado todo o planeta Terra de forma diferente, é evidente, mas tem causado também uma grande apreensão em termos internacionais. Mas é curioso que, quando foram feitos estudos internacionais sobre felicidade, e são feitas publicações anualmente, são relatórios que são avaliados regularmente, aquilo que verificamos, ao contrário daquilo que nós podíamos pensar, é que existem países que nós associamos muitas vezes a uma mentalidade menos emotiva, que expressam menos as emoções, que calhar são pessoas até mais frias, designadamente os países do norte da Europa, mas incrivelmente têm altos indicadores de bem-estar. É surpreendente. Falo da Dinamarca, falo da Finlândia, são países que têm tido nos últimos anos pontuações muito elevadas ao nível do bem-estar subjetivo. Acaba por ser interessante. E são países que nós muitas vezes associamos a pessoas mais frias, mais fechadas, menos expansivas, muito menos expansivas que as pessoas do Brasil, ou até que as pessoas de Portugal, que já são menos expansivas do que as do Brasil, são mais expansivas e mais comunicativas do que as pessoas dos países norte da Europa. Mas acaba por ser um dado interessante, e depois há um conjunto de explicações que podem ser associadas a estes resultados. Isso já de si também dá um mundo, e também dá um mundo de conversas. O autoconhecimento é fundamental. Foi a pergunta que me fizeram. Tudo começa pelo autoconhecimento. Olhem, se nós passarmos pelas 6 dimensões do bem-estar psicológico, eu vou aqui refletir convosco, só para perceberem bem a importância do conhecimento. É aquela máxima que conhece-te a ti mesmo. Vejam, a primeira máxima. A primeira dimensão do bem-estar psicológico. A autoaceitação. O que é que significa a autoaceitação? Reparem, qual é a aceitação que nós fazemos do nosso corpo, da nossa mente e do nosso passado? É uma pergunta poderosíssima e se calhar nós não refletimos todos os dias sobre isto. A autoaceitação é fundamental e é fundamental a estes 3 níveis. A autoaceitação do corpo, a autoaceitação da mente, da mentalidade, do mindset, da forma como eu penso o mundo, e a autoaceitação do meu passado. Uma dimensão fundamental. Em segundo lugar, domínio ambiental. É uma competência extraordinária nos dias de hoje. Como é que eu avalio a capacidade de me adaptar à adversidade? Esta é uma questão também absolutamente transformadora.
no mundo marcado por mudanças constantes, por mudanças permanentes, a capacidade de fazer face à diversidade, àquilo que nos marca o dia a dia de forma diferente, é uma competência extraordinária. Em terceiro lugar, muito importante, e hoje estou a sentir isso aqui pela positiva, as relações positivas. A pergunta é esta: tem na sua vida relações positivas ou tem na sua vida relações tóxicas? Tem na sua vida relações boas ou tem na sua vida relações más? Porque o nosso grupo de influência é absolutamente decisivo para nós sermos a pessoa que somos e experienciar níveis elevados de bem-estar ou de mal-estar. Uma pessoa que experiencia, e agora faço já aqui a ponto para a saúde mental, uma pessoa que experiencia níveis elevados de mal-estar durante muito tempo, ao longo do tempo, de forma reiterada e persistente, pode vir a ter um problema grave de saúde mental. E quando falamos de problemas graves de saúde mental, vamos entrar já na componente da psicopatologia. Já estamos a falar de doenças mentais. O mal-estar reiterado ao longo do tempo conduz às doenças mentais. Depois as doenças mentais têm vários nomes, existem várias categorias nosológicas, aquelas são as mais conhecidas, ansiedades, depressões, perturbações bipolares, esquizofrenias, etc. Há um conjunto, estão todas catalogadas hoje em dia, de acordo com o DSM, o Diagnóstico Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, ou de acordo com o CID, com a Classificação Internacional das Doenças da Organização Mundial de Saúde, os classificadores de doenças mentais estão lá todas, mas todas são resultado de um processo de mal-estar, de um processo de experienciação de emoções negativas. Mas ainda voltando à questão do autoconhecimento, o crescimento pessoal. Aquela pessoa, que podemos ser nós, tem disponibilidade para aprender sobre si próprio, naquele momento da vida ela é uma pessoa que está disponível a fazer diferente, porque aquilo que a pessoa fez foi extraordinário, trouxe até onde ela está. Mas perante as dificuldades e os desafios, se calhar tem que fazer algo diferente, tem que aprender a fazer outras coisas. Porque é importante percebermos que o que nos traz até um dado momento pode não ser aquilo que nos leva para o nosso próximo nível, nos leva para o nível seguinte. E, finalmente, o propósito da vida. Ou seja, já encontrou o significado para a sua vida? É uma vida que lhe dá plena realização? Em suma, face ao exposto, o bem-estar é, como eu há pouco disse, uma dimensão positiva da saúde, com uma importância crescente, brutal nas organizações. Quando esperamos que as pessoas vivam a sua vida de modo a que elas se sintam realizadas, se sintam produtivas, e isto não é surpreendente, porque os resultados do inquérito internacional também nos vieram dizer que a satisfação com a vida e a felicidade foram classificadas como extremamente importantes, mais importantes que o rendimento em termos internacionais. É algo absolutamente incrível e se calhar também pode ser surpreendente para algumas pessoas, porque a realização e o bem-estar é uma etapa fundamental em qualquer profissão, em qualquer contexto familiar, em qualquer contexto relacional, porque nós estamos no planeta Terra para ser felizes e para ser pessoas realizadas. É sensacional. Eu fico olhando tudo que você fala e fico aqui encantado. E não para de vir perguntas. Está todo mundo aqui elogiando. Ó, excelente. A turma está encantada com você. Obrigado. Eu sabia que o Picado ia trazer coisa boa para a gente. Picado, eu vou fazer outra vez essa referência do que você trouxe, porque é muito forte. Eu acho que tem muito a ver com a próxima pergunta que eu quero te fazer. Certo. Tá? E tem uma pergunta já do Alexandre Souza. O Alex também é psicólogo com uma formação em teatro, ele tem um trabalho com psicologia e o lúdico muito forte, está aqui assistindo você. Ele tem uma pergunta boa que eu já solto a sua aqui, mas eu quero juntar com o que o Picado trouxe para a gente. Um ponto que você falou, a importância da autoaceitação. Autoaceitação do corpo, da mente e do nosso próprio passado. Aí, mais uma vez, tem a ver com a questão de olhar para si mesmo. Um segundo ponto que você traz é o domínio ambiental, né? Você tratou como a capacidade de se adaptar à diversidade. Eu diria uma soft skill que a gente precisa tanto no mundo corporativo, e eu quero juntar as duas coisas, né? Que é essa habilidade da resiliência, que a gente chama, essa capacidade de sofrer pressão e voltar ao estado emocional, olhando para as nossas marcas, aceitar os nossos erros. Quando eu trabalho com altos executivos, geralmente eles têm uma pequena tolerância aos erros, aos seus próprios erros, e muitas vezes fazem uma projeção do seu desafio muito maior do que do respeito à história que ele construiu até ali. Ele exagera numa autocobrança de não se cuidar, de não se acariciar, no sentido de se respeitar. Muitas vezes fala, não, eu preciso mais, e não olha para aquele momento de autoaceitação. E
E um ponto fundamental, as relações positivas que você trouxe, né? O grupo de influenciadores. E aqui vai vir a minha pergunta com o propósito de vida e significado. Então, prepara, juntando tudo isso que você trouxe, o quanto a saúde mental dentro das organizações é fundamental. E vejam, aqui não tem nenhuma ação com relação ao capital, mas o quanto ela é importante para que uma organização continue evoluindo. E quando a gente está falando de organização, nós não estamos falando só do mundo fabril, corporativo, aqui está falando também uma faculdade, uma escola, é também uma organização, né? Então, quando a gente está falando de uma relação humana, o quanto a saúde mental coletiva é importante. E aí eu vou juntar com a Alexandra agora para te dar mais elementos. A cultura de um povo tem influência no seu nível de bem-estar? E aí eu junto tudo o que eu fiz. A cultura organizacional impacta no bem-estar dos indivíduos? Oh, José, tantas coisas, tantas partilhas boas. Vamos a isso, olha, vamos por partes. Começo logo por a última questão. Claramente sim, claramente sim. O bem-estar tem uma dimensão cultural extremamente forte. Eu diria mais, a própria saúde mental tem discriminadores culturais. E existem doenças mentais categorizadas de acordo com aquilo que são os classificadores internacionais de saúde mental, que têm uma percentagem extremamente elevada em determinados contextos e não têm em outros. Por exemplo, a anorexia. A anorexia nervosa é uma das doenças, estou a dar este exemplo, é uma doença própria de países desenvolvidos. Não quer dizer que não possamos encontrar um caso, mas do ponto de vista estatístico é absolutamente irrelevante face a outro tipo de problemas do foro mental que acontecem em países com baixos níveis de desenvolvimento. A título de exemplo, a questão cultural é absolutamente relevante. Quando há pouco falávamos dos países do norte da Europa como países que têm tido, se calhar surpreendentemente para algumas pessoas, melhores indicadores de saúde mental e melhores indicadores de bem-estar subjetivo, significa tão somente que tem a ver também com uma questão de mentalidade. Há um padrão que eles têm muito elevado, que é o padrão da qualidade de vida. Mas este padrão de qualidade de vida também é subjetivo, porque está categorizado em dimensões, podem ser elas debatidas, mas tem a ver sobretudo com a valorização da individualidade. É incrível, não é? É que uma pessoa, um dinamarquês, um finlandês, valoriza muito a sua própria individualidade, valoriza a experiência individual. E isso significa que interpreta a vida a partir daquilo que considera certo. Sente menos a pressão social não estar a fazer aquilo que o grupo considera como socialmente correto. Esta é uma dimensão muito interessante e às vezes passa entre as pessoas. Isto levado para o contexto organizacional é tudo. Porquê? Porque as pessoas e o trabalho e as organizações são uma dimensão fundamental da vida. Porquê é que é importante falar da saúde mental nas organizações? Porque a ciência falou alto, ou seja, quando comparamos organizações saudáveis com organizações não saudáveis, organizações tóxicas, aquilo que ficou demonstrado é que uma organização saudável tem mais sucesso financeiro e tem uma força de trabalho mais eficaz. Os ambientes saudáveis são, na prática, os ambientes onde as pessoas se sentem bem. E por se sentirem bem, alcançam um alto desempenho, têm melhores níveis de bem-estar, de forma mais consistente e têm trabalhadores mais felizes. Eu vou mais longe. Hoje já sabemos que as organizações saudáveis são caracterizadas por alta produtividade, alta satisfação das pessoas que trabalham nessas organizações, bons registros de segurança, poucas reivindicações, baixo nível de absentismo, que é um dos grandes problemas também em termos de produtividade, baixa rotatividade, ausência de mal-estar e ausência de violência. Fazendo a ligação com o que estamos a dizer, aquilo que eu estou a concretizar é as pessoas saudáveis, as pessoas com saúde são pessoas que têm bem-estar. São pessoas que não têm apenas ausência de doença, mas têm bem-estar pleno, físico, mental e social. O que inclui terem recursos psicológicos capazes de se adaptar à diversidade, àquilo que é a diferença que acontece na nossa sociedade. São pessoas que são resilientes. São resilientes porque a resiliência é uma característica muito interessante. Resiliência significa endurance física e psicológica. Não apenas uma. Não é endurance física ou psicológica, não é psicológica ou física. Implica os dois tipos de endurance, física e psicológica. A resiliência é muito interessante porque começou a ser estudada até no âmbito da física. Aquilo que se percebia sobre a resiliência do material é que ele era resiliente não por ser muito duro. Isso até se aplica às pessoas.
uma pessoa muito dura não tem que ser uma pessoa resiliente. Porque esta caneta é dura, mas se eu tentar dobrar, ela parte. Este papel que eu aqui tenho é flexível, mas se eu tentar dobrar, ele adapta-se. Uma pessoa resiliente é uma pessoa com uma capacidade de adaptação. Tem uma personalidade flexível, tem inteligência social, inteligência emocional, consegue perceber os contextos, consegue fazer as mudanças que são necessárias para se continuar a adaptar. Talvez por isso, dizia o Einstein, não é o mais forte nem o mais rápido que fica com o lugar, mas é aquele que tiver maior capacidade de adaptação, que será seguramente também o mais inteligente. E as pessoas mais resilientes são aquelas que se adaptam e conseguem alcançar os seus objetivos. Claro que há características impares das pessoas resilientes. É impossível ser resiliente sem ter propósito. Essa é a característica fundamental do resiliente. Se a pessoa não encontrar o seu propósito, se não encontrar o significado para a sua vida, ela não conseguirá ser resiliente. Quando Viktor Frankl estava nos campos de concentração de Auschwitz, foi um médico fabuloso, um psiquiatra que escreveu sobre a resiliência, ele estava naqueles campos de concentração, jogado para aquelas valas onde estavam lá centenas, milhares de homens mortos, ele estava com eles na mesma vala, a respirar por uma palhinha, escondido, e ele só pensava no seguinte: eu um dia vou sair daqui e vou poder abraçar a minha família. E esse propósito, esse significado, ele ter encontrado aquela razão para não desistir num contexto extremo de adversidade, deu-lhe o significado que ele precisava para a sua vida, para continuar o seu processo de desenvolvimento e continuar a sua resiliência. Esta é uma dimensão absolutamente fundamental. Assim, a importância da saúde mental do bem-estar tem merecido, inclusivamente, no contexto das organizações, legislação específica. Eu lembro da Declaração de Luxemburgo, da Declaração de Bolonha, existem declarações específicas. Quando é que acontece o mal-estar e quando é que acontece o bem-estar, tanto nas pessoas como nas organizações? Isto é, se calhar, aquilo que eu mais aprendi ao longo da vida em termos de percepção do bem-estar e do mal-estar emocional. Há bem-estar quando há coerência entre aquilo que nós temos cá dentro e a forma como nos comportamos e vivemos a vida. Há mal-estar quando há incoerência entre os nossos valores e a nossa vida. E nas organizações acontece o mesmo. Quando é que os trabalhadores se sentem bem nas organizações? Quando partilham a visão da organização, quando concordam com o projeto da organização, quando são parte do projeto da organização, quando constroem uma visão comum e uma visão partilhada. Sempre que há afastamento entre os valores da organização e a pessoa que nós somos, é impossível haver essa adesão e essa entrega de forma a levar ao bem-estar diário e à realização. Eu diria que a coerência ou a incoerência entre os nossos valores e a nossa vida é, sem dúvida, o divisor entre o nosso bem-estar e o nosso mal-estar emocional. Sensacional. Por isso, esse é o aspecto central do ponto de vista do bem-estar emocional, do bem-estar psicológico. A estrutura que você trouxe é muito bacana. Ó, você vai ganhar mais carinho aqui, ó. A Ana Carolina Rizzo está dizendo assim: que perfeito, Luiz, eu estou encantada com as suas colocações. Ana, é um poço de conhecimento, viu? É pouco tempo para a gente poder usufruir, mas logo, logo, a gente vai lançar um curso junto com o Picado aqui pela Universo e pelo Ixé, e aí vai ter mais tempo para estar junto com ele. Muito legal isso. E aí eu queria trazer um ponto com você. É muito bacana que você trouxe Viktor Frankl, né, o pai da psicologia positiva. Na verdade, ele é considerado assim, né, por conta desse caminho da resiliência. E dentro das organizações tem um ponto muito importante, que é essa questão da resiliência. E uma frase do Frankl que eu lembrei você falando, quem tem um porquê suporta qualquer como, né? Essa é uma das frases do livro. Quem tem um porquê suporta qualquer como, é o propósito, para onde a gente vai. É muito forte isso. Ao mesmo tempo, o Luiz, o meu irmão, traz uma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui. Qual é o perigo para a saúde mental de se equivocar no que é resiliência e aguentar tudo? Esse é um ponto bacana para a gente equilibrar dentro do processo. E, ao mesmo tempo, na versão da organização, você trouxe um tripé muito forte, né? O tripé de, sim, precisamos gerar lucro, e o lucro é consequência de uma tarefa. Hoje as organizações sabem que o lucro não pode ser de qualquer forma, mas ela é consequência. Você falou dos indivíduos felizes, que é uma das bases desse processo. Então, como a dimensão do eu, do indivíduo, está presente nessa organização. E você trouxe também a questão do I, né? Do nós, das relações que se estabelecem para alcançar a tarefa. Então, eu dividiria esse triângulo que você pôs em três esferas. A esfera do resultado,
a esfera do indivíduo e a esfera das relações. Dentro dessa estrutura, Picado, aí nos ajude. Quando eu falo da relação do indivíduo, eu estou falando do propósito, mas quando eu estou falando também das relações, dessa cultura que se estabelece, eu estou falando dos valores daquela empresa e se eu estou conectado com aquilo. Porque se eu estou conectado com aquilo, o quanto eu suporto da resiliência nesse processo vai fazer diferença. Então, eu tenho que tomar cuidado, e aí volta com a primeira fala que você fez, né? Se não tiver autoconhecimento, a gente não vai seguir. Faz sentido essa amarração que eu fiz? Totalmente, José, perfeito. É exatamente isso que sucede e é precisamente essa a minha visão. Tudo começa com a clareza. O autoconhecimento. Essa é a dimensão fundamental. Quando nós estamos a trabalhar, seja com uma pessoa, seja com um grupo de pessoas, seja num processo individual de desenvolvimento, seja num processo organizacional, tudo começa com a clareza. Esta é a etapa inicial, a etapa em que temos que compreender onde é que estamos, qual é os nossos indicadores de mal-estar, o que é que desejamos, para onde é que desejamos caminhar, o que é que precisamos efetivamente conseguir. Precisamos de uma ação de prevenção primária, isto é, dirigida à população em geral, por exemplo, a todos os trabalhadores daquela organização, por exemplo, trabalhar técnicas de resiliência. Precisamos de uma ação de prevenção secundária, isto é, dirigido a indivíduos potencialmente em risco naquela organização, por exemplo, trabalhadores que estão no front office, ou temos de trabalhar gestão do stress associada à gestão da situação pandémica. Ou, eventualmente, em alguns casos, feita essa avaliação, já estamos a falar de pessoas que já estão com indicadores tão grandes de mal-estar emocional, precisam de facto de tratamento, e aí já será um processo de tratamento em termos psicológicos que tem que ser feito. Na prática, qualquer programa de bem-estar em contexto organizacional tem que dar maior consciência sobre o que é o mal-estar e sobre o que é o bem-estar. A pessoa tem que ter autoconhecimento, a pessoa ou o grupo de pessoas. Porque uma coisa é a resiliência, a outra é a resistência. Muitas vezes, quando estou a trabalhar com pessoas, digo sempre, há dois tipos de pessoas. Não há só dois tipos de pessoas, mas são ideias fortes para ajudar, para trazer aquilo que é essencial. Há os resilientes e há os resistentes. E essa é a ideia que há pouco o nosso amigo partilhou também na pergunta que fez. O resistente resiste e luta durante uma vida inteira, mas nunca conseguiu encontrar o caminho que lhe faz brilhar os olhos. Nunca está a fazer aquilo que lhe dá felicidade e que lhe dá realização, mas continua a lutar. Tem uma grande capacidade de entrega, é um guerreiro durante toda a vida, mas nunca encontrou de facto aquilo que para ele lhe dá significado e ao mesmo tempo lhe dá prazer. Porque aquilo que nos faz brilhar os olhos tem que nos dar essas duas coisas, significado e prazer. O que é que significa significado? Objetivos a longo prazo. O que é que significa prazer? Objetivos a curto prazo. Eu hoje tive um dia, comecei um dia de trabalho, como todas as pessoas, agora isto que eu estou a fazer aqui convosco, para mim é significado e prazer. É algo que eu acho que é importante, mas também é algo que eu adoro estar a fazer. Eu não trocava estar a fazer isto por nenhuma outra coisa do mundo. Por isso é que eu me sinto feliz à medida que estou aqui a partilhar esta live com o José e com todos os nossos amigos. Portanto, e se nós não conseguirmos isto, podemos ser resistentes, mas nunca seremos resilientes. A resiliência implica, efetivamente, encontrar o que nos faz brilhar os olhos. Isto é, encontrar significado e prazer na nossa vida, de forma a continuarmos o caminho na direção daquilo que nos traz felicidade e que nos traz realização. Portanto, tudo começa com a clareza, tudo começa com a consciência. E depois da clareza, o processo continua, vamos ter que criar objetivos para caminhar na direção desses mesmos objetivos, metas e tarefas. Que coisa linda. A Fabiana também compartilha aqui com a gente. Muito profundo isso, Picado. É um desafio. Eu concordo com a Fabi e vou completar. Eu vou completar isso, essa ação que você trouxe. Para mim, me encantou agora, né? Resistência não é resiliência. Que hoje, um dos maiores insights que você me trouxe nessas duas palavras. Quanto a gente passa lutando, mas se não está alinhado com o nosso propósito, é uma luta em vão. Eu lembrei de Sísifo, que vai carregando a pedra para o alto da montanha e no final do dia ela cai e ele tem que fazer de novo. E ele continua fazendo isso, né? Me veio essa imagem muito forte da mitologia grega, que é isso, eu carrego a pedra, no final do dia ela volta, ela rola e eu tenho que fazer de novo. A partir do momento que eu tenho um propósito, como Hércules, nos 12 trabalhos, os trabalhos eram difíceis e muito fortes. Agora, para juntar tudo isso, ficou... Nossa, foi um insight
que valeu demais esse papo para mim. Estava valendo tudo, mas agora meu olho está brilhando com essa colocação que você fez, com a profundidade que você trouxe, né? A diferença de Sísifo para Hércules está Perfeitamente. exatamente no propósito. É isso mesmo? E como é que a gente leva isso para o nosso dia a dia, para as nossas organizações, para o nosso mundo como um todo, Picado? Como é que você vê tudo isso? Perfeito. Então, depois da clareza, há uma segunda etapa, depois da autoconsciência, depois de percebermos onde é que estamos e para onde é que queremos ir, temos de ter foco no objetivo. O que é que pretendemos atingir? E aquilo que as pessoas devem fazer, ou que eu muitas vezes faço às pessoas, ou até no contexto de grupos de pessoas, em contextos organizacionais, as pessoas têm que perceber o que é que podem fazer juntos para ajudar a concretizar aquilo que precisam, aquilo que desejam ao nível do vosso bem-estar. Como saberão, como é que saberão que alcançaram aquilo que desejavam? O que é que esperam ver? Quais são as suas expectativas? O que é que esperam ouvir? O que é que esperam sentir? Depois existem técnicas e estratégias para atingirmos tudo isso. Obviamente os objetivos, eu trabalho com 3 categorias, todos os meus objetivos têm que ser SMART, têm que ser Pure e têm que ser Clear. Esses acrónimos, as pessoas já os conhecem. SMART tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser alcançável, tem que ser realista, tem que ser definido no tempo. Mas não basta, tem que ser Pure, porque tem que ser positivo, tem que ser compreensível, tem que ser relevante e tem que ser ético, que é absolutamente fundamental. E finalmente tem que ser clear, tem que ser desafiante, tem que ser legal e tem que ser contextualizado. E depois de definirmos os objetivos, aquilo que muitas vezes acontece é uma boa dose de realidade. É preciso que todos saibam claramente o que é que se está a passar naquele momento. Por isso, aquilo que as pessoas devem perguntar é o que é que está a acontecer agora que vos traz mal-estar. O quê? Quanto? Onde? Como? Com que frequência? Que resultados é que esse mal-estar está a gerar? Ao fim e ao cabo, qual é que é a dor? Qual é que efetivamente é a dor? Porque as mudanças, nas organizações como na vida das pessoas, só se processam a partir dos 2 sentimentos mais poderosos que marcam a existência humana: a dor ou o amor. Ou por uma dor muito forte ou por um amor incomensurável é que se inicia o processo de mudança. E as pessoas têm que ter essa questão. A dor é suficiente, o mal-estar é suficiente para a mudança, ou é um objetivo que está criado pela positiva, que leva todos por um processo comum? Esse pode ser trabalhado a nível pessoal, a nível profissional, a nível familiar, a nível relacional, a nível da saúde, a qualquer uma das dimensões. Entramos em conjunto na procura das soluções. O que podemos fazer para atingir bem-estar, para atingir o bem-estar que pretendemos. E depois vamos passo a passo. Quais são as opções que realmente temos? Quais são as opções que toda aquela comunidade considera como opções válidas? O que é que podemos fazer? E nunca considero a realidade. Vamos considerar como espírito livre. As opções podem ser realistas ou não, mas temos que começar pelo brainstorming. Quem é que nos pode ajudar? Quem é que nos pode apoiar? Quais são os recursos que nos empurram para a frente? Quais são as interferências que nos estão a dificultar e que nos estão a empurrar para trás? O que é necessário? É preciso tempo? É preciso dinheiro? É preciso poder? É preciso materiais? O que é que realmente é preciso? Quais são as opções que aquelas pessoas ou que aquela pessoa se sente mais motivada? Qual é a opção que para ela faz mais sentido naquele momento agarrar? E finalmente, a força de vontade. Força de vontade é o fazer acontecer. O que é que vão escolher? O que é que ganham com essa escolha? O que é que perdem se não tomarem a opção? Como é que vamos conseguir medir os progressos? Existe algum tipo de resistência naquelas pessoas, ou numa pessoa em particular, relativamente à decisão que foi tomada pelo grupo? O que é que podemos fazer para eliminar essa resistência? Eliminar esses fatores, essas interferências? Quem é que na organização precisará de conhecer os planos? Aquele plano de mudança, de desenvolvimento, tem que ser conhecido para quem? O que iremos fazer para obter o apoio dessas pessoas? E toda esta metodologia, que é uma metodologia que geralmente é comum, aquilo que depois vai ter de muito diferente, são as ferramentas. Existe uma diversidade de ferramentas, eu utilizo muitas baseadas na psicologia positiva, em termos de transformação, depois são aplicadas aos objetivos em particular da pessoa, aos objetivos da organização, de forma a que possamos caminhar em termos de um ciclo de autodesenvolvimento, para que no final possamos celebrar e fazer e conquistar em conjunto uma conquista que às vezes não é uma conquista de uma pessoa, é uma conquista que não tem nome, porque é uma conquista de todos. Essas são aquelas que geram mais transformação.
Uau. Dá vontade de falar assim, ó, pessoal, a live vai estender mais 2 horas aqui, nós vamos ficar com picado, porque tem muita coisa para a gente ouvir desse homem, viu? Tanta coisa bacana. E o jeito que você trouxe agora para as ferramentas, elas fazem muito mais sentido, né? Porque você foi cultivando essa relação do autoconhecimento, da autoinvestigação, do propósito alinhado, só para depois falar das ferramentas. As ferramentas têm várias, como você trouxe, e que a gente pode escolher de acordo com a cultura vigente para transformação. E que vai acontecer pela dor ou pelo amor. Então, saúde mental também é o saber cuidar. É cuidar da gente, cuidar do outro, cuidar das relações, cuidar da organização em si. E aí a gente pode transferir essa organização, seja ela educacional, corporativa, seja ela uma sociedade onde a gente está inserido, e tudo isso vai passar pelo cuidado com o humano e a transformação do humano. Que maravilha essa live, que vontade de continuar com você. A turma está adorando aqui, ó. Um monte de gente aqui trazendo. O Adriano está aqui também falando, a nossa vocação nos põe encaixado. O Luiz Fernando Grilo, sensacional, olhar para a saúde mental sem romantizar, mais humanizado. Eu também achei isso fantástico. O Guto aqui, ó, muito bom, abre a mentalidade, a visão mais aberta de se cuidar e ajudar os outros. A Rose também. Ô, Rose, que bacana que ela está aqui. Excelentes reflexões, que aula também, estou encantado. Eu sabia que ele era uma fera, mas olha, essa aula aqui está todo mundo encantado com você. A Aline está aqui, acaba não. A gente tem que acabar e vai ter mais com o Picado, nós vamos fazer um curso, então quem quiser, depois a gente vai mandar isso aqui. Picado, meu querido, muito obrigado, que fantástico. O Alexandre aqui, ó, mais carinho para você. Superou as expectativas. Parabéns. Eu também acho que foi maravilhoso. E, meu querido, considerações finais. Considerações finais para você. Em primeiro lugar, gratidão. Olha, muito grato por esta live, José. Foi um prazer, foi um privilégio estar convosco. Foi uma live maravilhosa, porque as lives têm que acontecer assim como esta aconteceu. Foi bidirecional, as perguntas vinham daí, foram desafios lançados daqui, todos estávamos envolvidos, e isso foi absolutamente extraordinário e maravilhoso para mim, porque estamos vivos, estamos todos juntos, estamos todos conectados com este propósito de valorizar aquilo que cada um tem de bom e cada um viver o seu melhor eu possível. Na verdade, o bem-estar e o mal-estar são sempre os dois lados da mesma moeda. Este é um aspecto muito importante. E esses dois lados da mesma moeda vão medir sempre a coerência entre a pessoa que nós somos e a vida que nós vivemos. Por isso, a melhor mudança, aquela que é verdadeira e é aquela que devemos sempre, é a mudança a começar em nós mesmos. José, grande abraço para ti e para todos os amigos, privilégio para mim. Gratidão. Meu amigo, que alegria, Picado. Muito obrigado por essa aula encantadora. Está todo mundo aqui encantado, não querem deixar você embora. Oh, sensacional o papo, parabéns a Fabiana, a Ana Carolina Rizzo, libera logo esse curso, parabéns, obrigado. O Alexandre Lima também, adorei o papo. E o Guto está dizendo uma coisa aqui que a gente não vai deixar ele falar. Eu só queria dizer que o esporte vai ser campeão. Não. Somos todos encarnados aqui. Somos todos encarnados, benfiquistas. Verdade. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado, Picado. Obrigado. E até a próxima, turma.